O Império Romano. A história de Roma Antiga é fascinante em função da cultura desenvolvida e dos avanços conseguidos por esta civilização. De uma pequena cidade, tornou-se um dos maiores impérios da antiguidade. Dos romanos, herdamos uma série de características culturais. O direito romano, até os dias de hoje, está presente na cultura ocidental, assim como o latim, que deu origem à língua portuguesa, francesa, italiana e espanhola. A mitologia. Os romanos explicavam a origem de sua cidade através do mito de Rômulo e Remo. Segundo a mitologia romana, os gêmeos foram jogados no rio Tigre, na Itália. Resgatados por uma loba que os amamentou, foram criados posteriormente por um casal de pastores. Adultos retornam à cidade natal de Alba Longa e ganham terras para fundar uma nova cidade que seria Roma. A religião. Durante o período republicano e imperial, os romanos seguiram uma religião politeísta, crença em vários deuses. Muito semelhante à religião praticada na Grécia Antiga, esta religião foi absorvida pelos romanos graças aos contatos culturais e conquistas da Península Balcânica. Porém, a religião romana não era, como muitos afirmam, uma cópia da religião grega. Os romanos incorporaram elementos religiosos etruscos e de outras regiões da Península Itálica. Os deuses romanos eram os mesmos da Grécia, porém com outros nomes. A arte. Com forte influência dos etruscos, a arte romana antiga seguiu os modelos e elementos artísticos e culturais da Grécia Antiga e chegou a copiar estátuas clássicas. Imperadores, deuses e figuras mitológicas foram retratados nas esculturas romanas. Durante a época do auge do Império Romano, houve a construção de diversos monumentos públicos em homenagem aos imperadores romanos. Na arquitetura, destacavam-se a construção de portais, aquedutos, prédios, monumentos e templos. Política, pão e circo. Com o crescimento urbano vieram também os problemas sociais para Roma. A escravidão gerou muito desemprego na zona rural, pois muitos camponeses perderam seus empregos. Esta massa de desempregados migrou para as cidades romanas em busca de empregos e melhores condições de vida. Receoso de que pudesse acontecer alguma revolta dos desempregados, o imperador criou a política do pão e circo. Esta consistia em oferecer aos romanos alimentação e diversão. Quase todos os dias ocorriam lutas de gladiadores nos estádios. O mais famoso foi o Coliseu de Roma, onde eram distribuídos alimentos. Desta forma, a população carente acabava esquecendo os problemas da vida, diminuindo as chances de revolta. A monarquia romana. De acordo com os historiadores, a fundação de Roma resulta da mistura de três povos que foram habitar na região da Península Itálica: gregos, etruscos e italiotas. Desenvolveram-se na região uma economia baseada na agricultura e nas atividades pastoris. A sociedade nessa época era formada por patrícios, nobres proprietários de terra, e plebeus, comerciantes, artesãos e pequenos proprietários. O sistema político era a monarquia, já que a cidade era governada por um rei de origem patrícia. Nas artes destacava-se a pintura de afrescos, murais decorativos e esculturas com influências gregas. Política, crise e decadência do Império Romano. Por volta do século III, o Império Romano passava por uma enorme crise econômica e política. A corrupção dentro do governo e os gastos com o luxo retiraram recursos para o investimento no exército romano. Com o fim das conquistas territoriais, diminuiu o número de escravos, provocando uma queda na produção agrícola. Na mesma proporção, caía o pagamento de tributos originados das províncias. Em crise com o exército enfraquecido, as fronteiras ficavam a cada dia mais desprotegidas. Muitos soldados, sem receber salário, deixavam suas obrigações militares. Os povos germânicos, tratados como bárbaros pelos romanos, estavam forçando a penetração pelas fronteiras do norte do Império. No ano de 395, o imperador Teodósio resolve dividir o Império em Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, Império Bizantino, com capital em Constantinopla. Em 476, chega ao fim o Império Romano do Ocidente, após a invasão de diversos povos bárbaros, entre eles visigodos, vândalos, bungúrdios, suevos, saxões, ostrogodos, hunos, etc. Era o fim da antiguidade e o início de uma nova época chamada Idade Média. Principais imperadores romanos.
Augusto, 27 a.C. a 14 d.C. Tibério, 14 a 37 d.C. Calígula, 37 a 41 d.C. Nero, 54 a 68 d.C. Marco Aurélio, 161 a 180 d.C. e Cômodos, 180 a 192 d.C. Integrantes do grupo e área de atuação: Manassés, apresentador; André Luiz e Ricardo Jorge, narração; Carlos Eduardo, organização; Cristiano Viana, arte final; Maria Lúcia de Melo, pesquisa; Maria José Pereira, imagem; Manuel de Oliveira, arte gráfica; líder do grupo Jesus Cristo.